Existe esse quadro, um quadro de um delírio partilhado, duas pessoas que ficam muito isoladas do restante, duas ou três pessoas, ou um grupo pequeno, ficam muito isolados do convívio social. Lentamente, só as duas, lentamente, elas começam a criar, a desenvolver determinadas crenças, determinadas convicções que vão lentamente se afastando do usual. Normalmente uma pessoa era mais delirante que a outra. Normalmente é isso, tem um indutor e um induzido. Mas enfim, é um quadro que está descrito e nasce exatamente de focar atencionalmente, amorosamente, muito em uma única pessoa. A rede social tem esta característica. Aproxima-se, você pode se aproximar de uma experiência delirante. Tipo, a pessoa fala, você tem o nariz grande. De repente, esse ter o nariz grande assume uma proporção que ultrapassa demais o razoável. Não é para tudo isso. Você tem o nariz grande, e daí? Tá? Você é feio. Eu sou feio, vai daí. Que tem de gente feia aí, tá tocando a vida. Olá pessoal, então nós estamos aqui retomando a nossa discussão final, fechamento que nós fazemos em cima da minissérie Adolescence e as implicações que isso pode ter para a nossa vida pessoal, para o nosso bem-estar psicológico. O que é interessante perceber é que dentro da história da Lisa, que na verdade praticamente é o personagem âncora, é o personagem eixo, não é o que protagoniza as falas, não é o que está na cena de frente, mas é o personagem âncora. Como você tem, por exemplo, você lembra, quem conhece a história do labirinto e do Minotauro sabe, o labirinto era uma coisa confusa e tal, mas a âncora, o que dava vida ao labirinto, era a presença do Minotauro lá dentro, né? Uma ameaça, um risco. Então, de uma certa forma, a Lisa é a presença latente, ela é a presença de fundo, que acaba sendo a organização de toda a história. Depois vocês dão uma olhada nisso. Mas outros personagens são muito importantes. O policial que se redime convivendo com o filho, ele entrou na história, ele estava lá simplesmente fazendo uma não é busca e apreensão, uma prisão, logo cedo, 6 da manhã, na casa do garoto, tá com toda a equipe tá lá, e aí no final ele percebe um profundo talento do filho e ter ido à escola, respirar o cheiro de vômito, repolho e masturbação, o fez perceber que o filho, de uma certa forma, ainda tinha, ele tinha o que ele tinha para oferecer para o pai, que era um certo expertise de redes sociais, o pouco de chance que ele teve, ele ajudou o pai. E o pai percebeu as dificuldades, percebeu as agruras. No começo do filme, o pai falava, ele fica querendo faltar na escola, talvez pelas dificuldades que ele está tendo na escola. O pai se sensibiliza a isso, e o final da história, os dois estão saindo para almoçar. E olha, não é que eles estão saindo para almoçar em harmonia. Eles estão saindo para almoçar porque o filho quer almoçar não sei aonde, ele quer almoçar não sei o que. E ele fala assim, tá bom, filho, nós vamos no seu. Eu acho que eu vou me arrepender. E sai. Sendo que imediatamente antes o pai falou, te dou uma carona. Fala, não pai, eu vou de ônibus. Tô acostumado. O filho já não contava com a possibilidade do apoio do pai. Sabe aquela coisa gostosa? Oba, meu pai veio me pegar hoje. Oba, legal, é diferente. Essa alegria que você pode ter no reencontro de uma pessoa amada. Isso aí, o garoto já tinha renunciado. Mas assim que o pai fala, vamos almoçar, o garoto topou na hora. E já estava querendo disputar o cardápio. Quer dizer, é um final muito legal. E eu acredito que isso foi colocado até porque o final da história do Jamie
é muito triste, né? Então eu acho que o diretor teve pena da gente, resolveu ser um pouco gentil com a gente e dizer, olha, nem tudo dá errado, né? Porque senão você pode ficar muito pessimista com esse seriado, né? As coisas não são tão sombrias. Mas enfim, o Ed, o pai do Jamie, ele permanece como uma perfeita mistura do Frankenstein, o pai que abandona, como abandonou Jamie, seu filho, e o Gepeto. O Gepeto é aquele pai amoroso e que segue, como é para Lisa, para a filha. Com a filha, ele realmente foi um pai amoroso e presente. Claro que nada foi explorado ali. Estou falando simplesmente personagens hipotéticos, muito bem montados, mas hipotéticos. E realmente não entra muito essa parte da relação dela com o pai, mas tudo leva a crer que a coisa é muito tranquila. Então, o Ed, ele fica exatamente uma mistura do Frankenstein e do Gepeto. Para saber do que eu estou falando, vai lá, dá um pulo lá no nosso canal, se inscreve, entra lá nos nossos canais e você vai encontrar Frankenstein e Gepeto. Você pode assistir lá, que são considerações que eu faço sobre atitudes diferentes que você pode ter perante aquilo que você cria, perante aquilo que você gera. O filho, por excelência, é uma geração sua, é uma criação sua. Dá uma passada lá. Então, você tem o Ed, o pai, ele fica exatamente dividido. Esse é que é o drama dele. Que por um lado ele abandonou e não se responsabilizou, porque quem se recorda, eu falei aqui, no que o pai soube que o garoto tinha de fato matado a menina, a primeira atitude dele foi de dar as costas para o filho em recolhimento. Mas só depois é que ele pôde estender a mão para o filho, mas ele ficou, de fato, tomou distância da falha do filho. Depois o menino fala, quando a gente jogava futebol, toda vez que eu fazia alguma coisa errada no jogo, ele virava as costas para mim. Depois no final, no último episódio, ele fala que quando o Jamie fazia alguma coisa errada, ele não olhava porque todos começavam a rir dele. Gente, fala sério, jogo de futebol, ainda mais pelo que eu entendi, era futebol brasileiro, era soccer, né? Meu, você tá brincando? Um jogo de futebol e não tem umas risadas? Impossível. Você tá jogando lá, você pisa. Você acha que você não pisa na bola? Joga uma pelada pra você ver. Você pisa na bola, a bola bate na bunda. Você sai para um lado, a bola vai para o outro. Você vai chutar para lá, a bola vai para cá. Isso aí, só quem não jogou bola desconhece o papelão que a gente passa quando joga. Você imagina profissional, que eles enxergam coisas que a gente não enxerga. Eles batem pro gol e vai para fora. A gente fica bravo, né? Imagina eles. Você imagina em jogo um monte de gente, onde você bate pro gol, bate para fora. Não, ninguém vai rir por isso. Entende? Então, assim, a dificuldade que o pai tinha em lidar com a falha do filho. Mas que falha? Falha nenhuma. Era uma criança normal. A falha é que o pai tinha uma imagem idealizada do que ele deveria ser. Ele deveria entrar em campo e só fazer bonito. Não existe essa possibilidade. Se você vai culpabilizar, ostracizar, rejeitar seu filho porque ele é falho, você está entregando este filho aos piores demônios emocionais que a Terra já produziu. Todas as infâmias e abominações podem nascer daí. Agora, em relação a isso, a gente pode levantar algumas bandeiras vermelhas, umas bandeiras amarelas para certos cuidados que nós devemos ter com os adolescentes. Agora, reparem o profundo cinismo
do nosso vídeo hoje, o cinismo das minhas palavras. Eu estou falando adolescente, mas se você realmente enfiar a carapuça nessa sua cabeça, eu enfiar na minha, ela vai caber perfeitamente bem. Porque assim, o adolescente, ele é o bode expiatório, a incoerência, a impulsividade, né, que o adolescente tem, parece até que é só ele que tem. Como dizia o Jacques Lacan, até parece que nós temos o que ensinar para a molecada. Então, quando você ouve sobre o seu filho, não sejamos hipócritas, o seu filho e você, o meu filho e eu também, tá? Os nossos adolescentes estão excessivamente entregues às redes sociais. Quem nunca ficou mais tempo numa rede social do que acha que deveria, quem nunca fez isso, joga a primeira pedra. Mas o adolescente é mais impulsivo, ele é mais desregrado, ele é mais fácil de ser levado, ele é mais hedonista. Então, eles ficam muito tempo cronológico nas redes sociais. Tempo que ele poderia estar correndo atrás de uma bola, ou quem sabe jogando uma coisa para o cachorro pegar, ou enfim, lendo um jornal. Lembra da época que o jornal era de papel? Conversando com os pais, conversando com os amigos. Ao mesmo tempo que você tem uma entrega excessiva à rede social, você também tem, né? E a rede social vai formando aqueles códigos bizarros. No filme aparece, eu não lembro agora o nome, mas era um negócio do cara que vai ser celibatário para sempre, incel, olha, quem inventa... Bom, vou ficar quieto. Mas assim, era um conceito inicialmente para ser de acolhimento e virou de discriminação, né? E que ele ia ser incel para sempre, mas ele ia ser incel, ela falou isso para ele porque ele falou que ela tinha o peito murcho. Ela tinha o peito pequeno, she was flat. Isso quer dizer, não tem peito. Então veja, já pegou também a foto da menina na rede social e falou, ela não tem peito. Ô meu, gentileza à flor da pele, né? Primeiro você vai ver tua colega de escola pelada, né? Isso é o sonho da janela do taradinho na janela do vestiário, mas não é para acontecer dessa forma no público e expondo o corpo, terceirizando o corpo de uma pessoa e ainda falando, ó, é ruim, hein? Tá pedindo. A segunda coisa, os adolescentes estão privados de mais tempo junto com os pais, em parte por culpa das redes sociais, mas em parte também porque muitas vezes os pais acabam não oferecendo opções de companhia. E vamos combinar, se você tem coisa para fazer, etc., e você tem aquele seu tempo de descanso, é muito mais legal você assistir a série que você gosta do que ficar nas coisas ali do moleque. Então, que ele fique na rede social e você fica vendo televisão e tá tudo ok. Só que o que acontece é que uma distância subjetiva colossal, cavalar, pode se estabelecer entre você e seu filho, né? E principalmente tem mais uma coisa de um ponto de vista da atenção, que é uma coisa muito complicada e que a gente sempre deve ter atenção na gente mesmo, nos meninos, que é uma atenção excessivamente focada em um campo existencial estreitado. O professor Carol Sonnenreich, já falecido, o professor Carol Sonnenreich, sempre falava da depressão como da ansiedade como uma aceleração no estreitamento vivencial, né? Traduzindo, no nosso caso aqui, um estreitamento de estímulos com uma atenção muito intensa, muito focada. Isto pode gerar dificuldades muito grandes, pode promover distorções na capacidade de compreensão e de gratificação do menino. Eu já falo em seguida. A atenção, você fala atenção, tem um significado muito específico. A atenção
segundo Karl Jaspers. Karl Jaspers foi o cara que praticamente desenvolveu a psicopatologia, colocou a psiquiatria como uma especialidade uma especialidade médica dentro de um contexto nosológico. Então foi um cara importantíssimo. Até hoje a psiquiatria usa os conceitos do Jasper, embora não admita. Você praticamente não ouve falar de Karl Jaspers com J. No entanto, é a ele que nós devemos muita coisa. E o Karl Jaspers dizia assim que a atenção seria, em suma, a condição de clareza da experiência. Então, se você está tendo uma experiência clara, então você está atento. Aí, o que acontece? O Nobre de Mello, que foi um professor eminente nosso brasileiro, também trabalhou muito com psicopatologia, um grande professor, também hoje pouco lembrado. O professor Nobre de Mello falava que a atenção era a totalidade expressional da consciência. A expressão da totalidade da consciência. Ou seja, a sua totalidade de consciência seria a sua atenção. Se a totalidade da sua consciência está num estímulo restrito, você pode começar a ter muitos problemas. O quê? Você pode começar a acreditar que aquilo que você está vendo na tela é mais verdadeiro do que é. 2, você pode começar a acreditar que ali existe uma verdade que no mundo real não existe, né? Eu falei agora há pouco do Wim Wenders. O Wim Wenders tem um filme chamado Até o Fim do Mundo, acho que é de 1990, eu acho. E ele antecipou brutalmente. Quem puder assistir, assista. Você consegue achar. E ele antecipou o celular de um jeito espetacular. Ele via os computadores como se fossem tablets. E exatamente isso que a gente vê no nosso celular, com a tela touch, é o que ele viu, ele anteviu ali. E esse Wim Wenders, um professor de neurociência, ele estava desenvolvendo uma técnica para produzir uma imagem de um sonho. Então você estava sonhando e você podia registrar na tela de um computador o seu sonho. E foi ficando cada vez mais claro. E aí ele descobriu que assistir o próprio sonho era mais aditivo do que qualquer droga. E daí ele fica lá perdido no meio do deserto da Austrália, tem que ser achado, tal, não sei o quê. Agora, essa é outra antecipação genial dele, que as redes sociais, dependendo do que você está escrevendo, da intensidade que você está passando aquilo, aproxima-se de você começar a assistir o seu sonho na tela. Vai se aproximando de uma experiência onírica. E o que a gente sabe? Que o mundo dos sonhos é um mundo caótico, onde terror e êxtase convivem. É um mundo muito caótico. Então, existe um perigo, sim, cognitivo até, emocional. Existe esse quadro, um quadro de um delírio partilhado, 2 pessoas que ficam muito isoladas do restante, 2 ou 3 pessoas, ou um grupo pequeno, ficam muito isolados do convívio social e lentamente, só as duas, lentamente, elas começam a criar, a desenvolver determinadas crenças, determinadas convicções que vão lentamente se afastando do usual. Então, muitas vezes você vai encontrar as pessoas achando que os vizinhos da casa ao lado estão planejando contra eles, ou que existe um inimigo à distância, ou que há alguma coisa a ser evitada. Enfim, crenças bizarras envolvendo outras pessoas, envolvendo instituições, como uma dupla de senhoras que acreditava que a Cúria Metropolitana estava perseguindo, querendo tomar a casa delas, na Cúria Metropolitana, né? Ou outras instituições, você vai tendo coisas da Organização Mundial de Saúde. Nada está a salvo da possibilidade do delírio.
E muitas vezes, e isso acontecia assim, você pegava a dupla e separava, a convicção arrefecia, em parte, arrefecia. Normalmente uma pessoa era mais delirante que a outra. Normalmente é isso, tem um indutor e um induzido. Mas enfim, é um quadro que está descrito e nasce exatamente de focar atencionalmente, amorosamente, muito em uma única pessoa. A rede social tem esta característica. Aproxima-se, você pode se aproximar de uma experiência delirante. Tipo, a pessoa fala, você tem um nariz grande. De repente, esse ter o nariz grande assume uma proporção que ultrapassa demais o razoável. Não é para tudo isso. Você tem o nariz grande, e daí? Tá? Você é feio. Eu sou feio, vai daí. Que tem de gente feia aí, tá tocando a vida. Então, estes perigos existem. Né? Agora, notem que isto tudo, né, pode ser evitado com a proximidade da família. É só dos pais, dos irmãos, a família estendida. Você mora num prédio, às vezes tem um apartamento ali, tem uma família que é muito mais amiga da sua. Partilhamento de cuidados, essas coisas, ter a geração um pouco mais velha por perto. Isto foi destruído na contracultura. Na contracultura, meteu-se na cabeça de todo mundo que um velho só serve para mandar o jovem para a guerra. E que o velho é tudo sacana. Não confie em ninguém com mais de 30 anos. Tomara que eu morra antes de ficar velho. Esse cara é tão velho, meu. Aí foram perguntar para ele, e aí? E aquele papo lá que você falava nos anos 60, que você preferia morrer antes de ficar velho? Sabe o que ele falou? Ele fez assim. Quem falou isso? Quem? Eu? Eu falei isso? Eu não falei uma coisa dessa? Nunca. Então, assim, era um papo furado, uma bravata de moleque que era elevada a um princípio que estava dirigindo a nova etapa, a nova fase da humanidade. Acorda, meu. Acorda. Velho serve para mais coisa, além de perder bolacha na boca. O cara é mais velho, ele é mais... É caretão, é não sei o quê. Mas, muitas vezes um velho careta, chato, que não entende metade do que o moleque fala, pode ser melhor companhia do que um pedófilo, não? Então a proximidade entre as gerações é algo que deve ser cultivado. Essa luta, é claro, festa de fim de ano, festa de família, só para brigar, é outra coisa. Mas poder contar com os pais, em alguma medida, com uma família próxima, é essencialmente importante, né? Então, por fim, há dois tipos de gratificação que são muito importantes também quando a gente entende as redes sociais, que é o seguinte: a satisfação humana, já houve várias formulações para isso. Freud formulou, talvez de uma maneira, quando ele fala da sexualidade, ele formulou em termos de prazer e desprazer. Talvez tenha sido algo que gerou problema, tá? Como, por exemplo, também, se a gente toma a experiência amorosa e usa como paradigma excessivo, o eros complica. Por quê? Porque a experiência amorosa não arde em ciúmes. Mas o eros arde. Você não tem ciúme do seu namorado, você não tem ciúme da sua namorada. Não tem. Tem, lógico que tem. Então, isso é extremamente importante. Existem dois tipos de amor e dois tipos, ou vários, diferentes de gratificação. A primeira forma de gratificação a gente chama gratificação hedonista, que é aquela que fica no âmbito dos 5 sentidos, da gratificação ou não. As experiências copulatórias, eu não falei sexuais, eu falei copulatórias, as experiências do encontro, da conjunção carnal sexual, são, via de regra, são hedonistas. Então, realmente existe ali, é uma questão de prazer.
um valor de resultado. A tendência é que o hedonismo pode ir se tomando a forma de um monopólio. Tudo que eu só quero saber do que é prazeroso, eu não quero saber do que não seja prazeroso. Muitas vezes esse princípio aparece em algumas dependências químicas e em algumas psicopatias também. É uma coisa de ou de estudar, né, o estudador, né, hedonista, ad extremum. Por fim, também existe um conceito, esse conceito foi desenvolvido pelo Aristóteles e depois foi retomado por uma série de linhas psicológicas, que é a satisfação eudemônica. Tem pessoas que falam eudaimônico, mas assim, desconhece inglês, desconhece grego, cuidado. Não é eudaimônico, é eudemônico, que é de daimon. Vocês lembram do Frankenstein? Então, daimon, que você lê demon, que quer dizer demônio, diabo, mas originalmente no grego queria dizer espírito. Mas eudemonia, um espírito ajustado, harmonioso, bem fechado. Eu tenho esse significado. Você fala, está tudo bem. Um espírito onde tudo está bem. Esse é um alcance mais alto, porque é um tipo de gratificação, de prazer, de satisfação, que ultrapassa a do prazer hedonista. Tá? Muitas vezes ela brota exatamente quando, em certos momentos, eu renuncio ao prazer hedonista, eu posso ter uma experiência eudemônica. Tá? Então, a eudemonia é muito mais próxima do que o Freud chamava de Wunsch, e o hedonismo é muito mais próximo do que ele chamava de Lust. Tá? Então você tem esses dois, depois o Lacan na França também traduziu lá para Désir e outros nomes e tal. Enfim, o prazer eudemônico é um prazer experimentado pela vida como um todo. Aqueles aqui que conhecem a prática do velório, que frases você gostaria de ouvir sobre você mesmo depois que você tivesse partido desta vida? Bom, estas frases, o que vai te agradar, é um prazer eudemônico. É o prazer que você tem pela realização da sua vida, pela realização de algo maior do que simplesmente você, e o prazer imediato, que geralmente é a satisfação de uma urgência física, uma urgência corporal. Estas coisas, então, a atenção, muito cuidado com a atenção, para onde vai a atenção, nossa atenção e para onde vai a nossa gratificação, são dois antídotos extremamente importantes para a gente poder, nós e os adolescentes, podemos navegar nas redes sociais sem sermos pegos pelo canto das sereias que existem lá dentro. Gente, muito obrigado por nos acompanhar até esse ponto. Se você curtiu os nossos vídeos, por favor, não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, os 3 Cs, né? Curtir, compartilhar, comentar, e também você pode nos ajudar bastante aí aparecendo a chave Pix e o QR Code. Você pode colaborar diretamente com o nosso trabalho se você gosta do nosso conteúdo. Muito obrigado, até a próxima.